Queridos irmãos e alunos, quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos para mais um vídeo aula, Os Perigos de uma Pregação Não Bíblica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estaremos tratando aqui alguns pontos sobre hermenêutica. Lembrando a você, compartilhe com alguém este vídeo aula, se inscreva no canal, pare este vídeo, faça as suas anotações e que este conteúdo bíblico e teológico contribua para o teu crescimento espiritual. Queridos irmãos e alunos, é muito importante nós compreendermos algo fundamental, que o conhecimento bíblico é muito importante. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus a cada dia, analisando, estudando e sendo fiéis à palavra. Nós temos um grande privilégio e uma grande oportunidade de ter este manual sagrado em nossas mãos. Por isso, manuseie este material corretamente. Manuseie este livro da maneira certa. Não deixe que ninguém te engane, não deixe que ninguém confunda sua mente com falsas pregações, não deixe que ninguém confunda sua mente com palavras que não estão dentro do texto bíblico, não deixe que invenções dominem a sua mente, mas somente a palavra de Deus exerça o domínio e a autoridade sobre a sua vida. Vivemos um tempo onde muita heresia, muita bagunça está ocorrendo. Por isso, nós precisamos sempre ter a vida fundamentada nos padrões e nos princípios bíblicos. Lembre-se, nós precisamos sempre estar perto da palavra de Deus, estudando corretamente, analisando corretamente. Muitos não se preocupam em conhecer o livro de Deus. Muitos não se preocupam em estudar, em ler o texto, reler o texto. Infelizmente, muitas pessoas querem viver na mentira, viver no engano, viver na bagunça, viver no erro e não querem um compromisso verdadeiro com a Sagrada Escritura. Mas que você que está assistindo esses vídeos possa fazer a diferença. Ser a cada dia um cristão preparado para a boa obra. Nós vamos aqui analisar alguns pontos importantes. Inclusive, eu estaria aqui lendo um texto muito importante, a introdução, o sentido profundo do texto. A nossa leitura está no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 30 ao versículo 35. Amém? E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca na sua humilhação. Foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: Rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Este texto nos leva a compreender a importância da hermenêutica, a importância de ensinar o texto corretamente. Aquele eunuco estava lendo o texto, mas ele não compreendia, ele não estava entendendo de quem aquele texto de fato estava dizendo, quem era a pessoa que aquele texto estava
de fato o apontando. Mas Felipe, tendo conhecimento bíblico, teológico, uma mente firme, ele ensinou para aquele eunuco o verdadeiro sentido do texto. E aquele eunuco ele foi transformado por meio da exposição correta da Sagrada Escritura. Felipe foi simples, Felipe foi objetivo. Nós precisamos compreender algo muito importante que Felipe diz para aquele eunuco: entende tu o que lês? E essa pergunta é algo muito fundamental, porque hoje muitos lêem o texto, mas não sabem o que está dizendo. Hoje muitos pregam, mas não sabem o que estão pregando. Hoje muitos falam, mas não sabem o que estão falando. E essa pergunta precisa sempre estar dentro de nós, para ajudar outras pessoas e até nós também, através do ensino, compreender que entender a palavra, compreender a palavra é algo fundamental. Por isso, a importância da hermenêutica. Interpretar corretamente o texto é fundamental. Não há como ensinar algo para as pessoas se você não tem certeza. Não há como você ensinar uma mensagem transformadora se você não conhece aquilo que você está ensinando ou você está pregando. Por isso lembre-se, se prepara, tenha calma, tenha uma mente firme. Olha aqui algo maravilhoso. Vamos continuar a nossa aula. Estes versículos formam uma das histórias mais hermenêuticas da Bíblia Sagrada, de forma que quando começamos a perceber os detalhes e desdobramentos dos termos, entendemos que há muitos cristãos, que estão perdidos em suas leituras, tal qual o eunuco. Vamos observar algo muito importante, queridos irmãos, que dentro desta leitura nós iremos observar que aquele eunuco, ele estava perdido naquilo que ele estava lendo. E nos dias de hoje também isso acontece com muitas pessoas. Assim como aquele eunuco, há também pessoas que estão perdidas. Lê o texto, mas não estão compreendendo. Por isso lembre-se, é importante e é um fator que nós precisamos sempre ter em mente, que não é apenas ler a palavra, é nós estudarmos com zelo, saber o contexto. Há muitas pessoas que estão perdidos em suas leituras, lê por ler, mas não entendem. Hoje muitos na sua oportunidade falam, mas falam sem certeza, sem confiança. Falam aquilo que vem na mente. Eu li aquele texto, então vou falar tudo que vem na mente. Não, não faça isso, você está sendo errado. Não cometa esse erro. Quando você lê um texto e você começa a falar coisas que você não compreende, não fale. Fale somente aquilo que está dentro do texto, aquilo que a Bíblia de fato diz, saber o contexto. Não aplique coisas que você não conhece. Nós precisamos entender que nós somos a igreja de Cristo, e ser igreja de Cristo é ser uma igreja transformada, é ser uma igreja sadia, uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica. Nós servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus eterno. Então nós temos a palavra de Deus para estudá-la corretamente. Por isso, querido irmão, querido aluno, não leve a palavra de Deus de qualquer jeito. Não fale para as pessoas aquilo que você não conhece, aquilo que você não sabe. Explique para as pessoas aquilo que você estudou, aquilo que você dedicou tempo, que você buscou, que você pesquisou. Ensine algo verdadeiro para as pessoas. Numa primeira leitura, o texto pode parecer conter pouco sentido, mas passando de um relato desimportante. Porém, observamos alguns pontos sobre a leitura do texto de Isaías. A mera leitura das palavras da página de uma Bíblia não significa necessariamente que o leitor compreenderá seu significado. A hermenêutica vem para suprir esse abismo entre nós e a Bíblia. O episódio do evangelista mostra que uma orientação adequada ajuda as pessoas a interpretarem o que lê na Bíblia Sagrada. Olha que algo importante, aquele episódio do evangelista Felipe com aquele eunuco mostra uma orientação adequada.
ajuda as pessoas a interpretarem o que leem na Bíblia Sagrada. Felipe ajudou aquele eunuco a compreender aquele texto que ele estava lendo. Aquele eunuco, ele foi alimentado pela palavra, porque Felipe, ele explicou o texto e seu significado. A hermenêutica vem para suprir isso em nossas vidas. Então Felipe, ele foi um hermeneuta para aquele eunuco. Por isso lembre-se, seja um hermeneuta para outras pessoas, na sua igreja, na sua escola, no seu trabalho, aonde você estiver. A pergunta é: compreendes o que vens lendo? Isso indica a possibilidade de o leitor não estar entendendo, mas também a possibilidade de que entenda. Quando o tesoureiro pede que ele o explique, reconhece que não consegue interpretar as escrituras sozinho, necessitando de auxílio. Aquele eunuco não estava entendendo, ele precisava de alguém para que o explicasse. Por isso a importância de mestres na casa de Deus que ensinam a palavra. Por isso a importância de teólogos, de professores da escola bíblica, professores de teologia, para que explique. Lembre-se, não é vergonha você pedir conselhos para alguém que conhece mais do que você. Não é vergonha você pedir conselhos para um teólogo. Não é vergonha você pedir conselhos para o seu pastor. Pastor, me ensine a entender esta palavra. Infelizmente hoje a soberba, o orgulho tem dominado a mente de muitas pessoas. Hoje as pessoas pensam: eu não preciso de ninguém para conhecer a Bíblia. Não pense desta maneira. Eu preciso de alguém para que me ensine. Eu tenho professores de teologia que me ensinam também a palavra. Eu estou aqui ensinando para vocês, mas há pessoas que me ensinam. Eu tenho mentores que me orientam. Então lembre-se, é importante ter sempre alguém para te ajudar. É importante você buscar conselho de pessoas para lhe ensinar a palavra. Há muitas pessoas que têm orgulho, têm soberba. Há muitas pessoas que não querem ajuda de ninguém. Eu vou tentar estudar sozinho. Não. Se você não entende, peça ajuda para a sua liderança. Peça conselhos. Tenha sempre humildade, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo e nós precisamos um dos outros para entender a palavra e assim crescermos juntos, porque o céu é para aqueles que amam a Cristo. No céu não vai ter pessoas melhores, todos nós seremos irmãos, irmãs. Quando o tesoureiro pede que ele o explique, reconhece que não consegue interpretar as escrituras sozinhos. Reforçando aqui, relendo esse trecho, aquele eunuco sabia: sozinho eu não vou conseguir entender nada. Sozinho eu não vou conseguir entender essa palavra. Eu preciso de alguém para que me oriente. E isso é maravilhoso. Nós aprendemos com esse eunuco a importância da humildade, a importância de ter pessoas para que nos ensine, de ter pessoas para que nos ajude. A partir disso, podemos entender que Deus tem dado graça a alguns de seus servos para suprir nossas dúvidas sobre as Escrituras. Uma terceira lição que pode ser tirada do texto é esta: é necessário que reconheçamos que precisamos de ajuda para entender textos, pois sozinhos não temos condições de aprender e decifrar esse conjunto de histórias. Há ainda um quarto ponto: devemos sempre nos atentar aos 6 abismos presentes nos textos da narrativa bíblica. Anote, tá bom? Primeiro, abismo cronológico. Segundo, abismo geográfico. Terceiro, abismo cultural. Quarto, abismo linguístico. Quinto, abismo literário. Sexto, abismo sobrenatural. Esses abismos estão posicionados entre nós e a Bíblia Sagrada. Para conhecermos o texto, precisamos da hermenêutica, que funcionará como a ponte de ligação entre o leitor e um livro, escrito há muitos anos atrás, no lugar, cultura e língua estranha, e nós sobre a influência divina.
Minúcias sobre a Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia? Por que a nossa Bíblia há o termo Bíblia Sagrada? Sagrado deriva do latim sacrato e refere-se a algo que merece veneração ou respeito religioso. A palavra Bíblia significa coleção de pequenos livros, de forma que o que a torna especial é a palavra sagrada. A origem da Bíblia Sagrada. A origem da Bíblia está agregada à história de uma planta muito comum na ribeiro do rio Nilo, Egito, chamada papiro, derivada do latim papyrus. No Egito, o papiro chegava a crescer até a altura de 4 metros. A Bíblia Sagrada é o livro de Deus, é o livro santo. Deus é o autor da Bíblia. A Bíblia é um livro divino. Por isso, lembre, esses pontos que eu estou passando para vocês é muito importante para que vocês cresçam e assim se desenvolvam e seja uma igreja verdadeiramente estruturada pela palavra de Deus. Hermenêutica tem a função de apurar o sentido do texto. Exegese tem a função de verificar o sentido do texto. Exposição tem a função de transmitir o texto. Homilética tem a função de transmitir o sentido do texto sobre a forma de pregação. Pedagogia tem a função de aplicar o texto sob a forma de ensino. Funções da hermenêutica. A hermenêutica é uma ciência e, como tal, enuncia princípios, investiga as leis do pensamento e da linguagem e classifica seus fatos e resultados. Como arte ensina-nos como esses princípios devem ser aplicados e comprova a validade deles, mostrando o valor prático que tem na elucidação das passagens mais difíceis. Portanto, a arte da hermenêutica desenvolve e constitui um método exegético válido, em que consiste então a exegese e a exposição. A exegese pode ser definida como a verificação do sentido do texto bíblico dentro do seu contexto histórico e literal. A exposição é a transmissão do significado do texto e de sua aplicabilidade ao ouvinte moderno, enquanto a exegese é a interpretação propriamente dita da Bíblia Sagrada. A hermenêutica consiste nos princípios pelos quais se verifica o sentido das passagens. Por isso estude, por isso busque sempre compreender a palavra de Deus. A primeira função da hermenêutica é compreender o ambiente histórico e cultural do texto. A segunda, explicar o real sentido do texto utilizando de todos os recursos linguísticos, históricos, culturais e geográficos, substituindo-se de todos os recursos explicativos passíveis. A terceira função é transpor os abismos existentes entre o leitor e o texto original. A quarta função é auxiliar o leitor a compreender o conteúdo dos escritos. Por isso, compreender a palavra, estudar a palavra, viver sempre focado na Bíblia Sagrada é algo muito importante. A hermenêutica apresenta 3 etapas. Guarde isso: observação, interpretação e aplicação. Observe o texto, ok? Quando você estiver lendo uma certa passagem da Bíblia, observe e tenha calma. Não seja apressado. O mal de muitas pessoas não entender a Bíblia porque são muito apressados. Ler o texto correndo, não. A Bíblia não foi feita para se ler correndo. Correndo, você só vai cansar e não vai chegar a lugar nenhum. Tenha calma, tenha paciência, analise, ok? Preste bem atenção no texto. Seja cada dia um cristão que tem equilíbrio, ok? Muitas pessoas, infelizmente, hoje fica tão ansiosa naquele texto e acabam correndo. Não, tenha calma, observe aquele texto, leia aquele texto, releia aquele texto, tenha sempre uma mente focada, assim como o Senhor disse para Josué: não aparte o livro da lei da tua boca, mas medite nesse livro de dia e noite. Então, a palavra de Deus é para ser meditada, estudada, analisada, e isso é com calma, ok?
Quando nós mantemos um comportamento verdadeiro, uma vida segundo os padrões divinos, nós seremos guiados por Deus e iremos viver segundo a vontade soberana do nosso Pai. Por isso, estudar a Bíblia corretamente, observar o texto corretamente é algo muito importante. Interpretação. Após você observar, você vai interpretar. Nós precisamos entender que para interpretar o texto bíblico não é tão fácil, ok? Não é fácil. Tem pessoas que pensam, é fácil interpretar. Não, exige tempo, porque você tem que ler o texto, reler o texto, até que o texto fique cravado na sua mente de fato. Então você precisa interpretar o texto corretamente, o propósito daquele texto, o significado daquele texto, ok? Então isso é muito importante, porque nós precisamos obedecer os pontos. Nós não podemos ser uma igreja desequilibrada, ok? Mas uma igreja equilibrada. E após a boa observação e a boa interpretação, aí sim terá uma boa aplicação, porque nós não podemos pular a observação para a aplicação. Nós temos que observar, interpretar e aplicar. Porque lembrando, nós não podemos aplicar qualquer coisa, temos que aplicar de fato como a Bíblia diz. A observação pode ser assemelhada a um cirurgião abrindo uma região do corpo afetada por algum mal. Ao investigar, ele verifica a presença de um tumor, uma hemorragia, um tecido com pigmentação anormal ou talvez algum tipo de obstrução. A averiguação suscita algumas perguntas. O que significa isso? Como pode ser explicada essa ocorrência? Que tipo de tumor deve ser esse? Observando o que vemos no texto bíblico, devemos então manejá-la corretamente, como está em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Há dois termos de serem analisados aqui. Manejar é aprovado. Documo carrega o significado de uma moeda. Dessa forma, percebemos que o apóstolo Paulo assemelha o pregador a uma moeda que soa legitimamente. O verbo manejar remete à construção de tendas, onde o corte da pele do animal deve ser perfeito para que haja costura. Então, o cristão precisa manejar a palavra corretamente da verdade, assim como um cirurgião. Ele vai fazer uma cirurgia para descobrir aonde aquela doença, aquele tumor, aquela enfermidade. Então, ele precisa observar, ele vai observar para assim poder fazer aquela cirurgia. Assim é um cristão. O cristão precisa observar. Quando nós observamos, nós vamos saber o sentido daquele texto. Nós vamos encontrar o real significado. Olha aqui algo muito importante. Nós precisamos aprender que a palavra de Deus nos guia e nos fortalece. Nós vamos observar por que a Bíblia não caiu no esquecimento. Ela é a palavra de Deus. Segundo Voltaire, nascido em 1694 na França, afirmou em 1776, em 100 anos, a Bíblia seria apenas uma peça de museu. No entanto, a Bíblia tem transformado países, sociedades e milhares de vidas através da história. Homens diziam que a Bíblia não ia prosseguir, mas Deus é o autor da Bíblia. E a Bíblia tem transformado vidas, países, nações. Queridos irmãos, nós temos um manual precioso em nossas mãos, que precisamos amar a palavra, que nós viemos viver a palavra, que nós viemos ter a cada dia a palavra dentro de nós, reinando dentro do nosso coração. O Espírito Santo e a Bíblia. Restrições acerca da interpretação da Bíblia. Todo aquele que não for regenerado não pode compreender totalmente o significado da Bíblia Sagrada, ou seja, quem não é salvo está cego espiritualmente para os mistérios revelados nas Escrituras. Segundo aos Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, infelizmente, muitos estão cegos, e quem tem a mente cega não pode compreender a palavra. Quem tem a mente cega não pode compreender o texto bíblico. Vamos viver segundo os padrões divinos, amando a palavra e crescendo saudável. É apenas aqui algumas partes que eu estou passando para vocês da nossa aula de hermenêutica. Estaremos dando continuidade em mais alguns pontos, amém? Logo, o próximo vídeo já estará disponível aqui na plataforma do YouTube. Que você seja abençoado por essa pequena etapa que nós estamos aqui trazendo para vocês. Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo aula com mais alguém. Que você seja cada dia transformado. Que você seja cada dia uma bênção de Deus para ajudar outras pessoas. Eu quero orar por você neste vídeo, agradecendo a Deus por mais uma aula e louvando a Deus pela vida de cada um de vocês. Pai, eu quero te louvar por mais uma aula. Que o Senhor possa abençoar a cada irmão, a cada aluno, a cada aluna de uma maneira especial. E que estes conteúdos possam abençoar. E assim, Senhor, viemos crescer transformados pela Tua Palavra. Eu te agradeço e te exalto por tudo que tens feito. Que o Teu nome seja glorificado para sempre. Amém? Deus te abençoe. Graças ao nosso bom Deus, quase 27 minutos de vídeo aula. Paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.